Também durante a live, Lula provocou os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo. O presidente afirmou que tem eventos marcados nos estados e que eles vão acontecer, estejam os governadores presentes ou não, deixando a entender que eles não farão questão de comparecer. Dando a entender isso, né? Lula disse ainda que os integrantes do Planalto são civilizados. Será que ele tentou fazer um contraponto? Porque só a turma dele é civilizada, os outros nunca são. Vamos acompanhar, considere aí, cuidado aí com as urticárias, né, Greve? A gente vai assistir mais um pouquinho aqui, do Lula. Se segura. E eu quero ver se na outra semana eu consigo ir a Minas Gerais e a São Paulo, sabe? Para discutir os investimentos do Estado de São Paulo. Vamos tentar fazer um ato, vamos tentar com a participação do governo do Estado. Se quiser participar, se não quiser participar, a gente fará o ato do mesmo jeito. Mas, como nós somos civilizados, nós vamos fazer e vamos convocar o governador, porque é importante ele estar, porque os compromissos que nós vamos assumir é com ele também. Se nós vamos emprestar dinheiro de São Paulo, do governo federal, do BNDES, para fazer a ferrovia Campinas-São Paulo, nós queremos que o governador esteja presente, afinal de contas, é o Estado de São Paulo que vai fazer. É muito República das Bananas, né? É o presidente da República, não, como nós somos civilizados, querendo dizer que os governadores que não são aliados dele não são muito civilizados. Você lembra, Greg, que a gente entrevistou aqui o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e você começou a entrevista perguntando sobre a ausência dele numa cerimônia de lançamento do PAC. E aí tinha uma representante lá do governo, mas ele falou, uma cerimônia política, enfim. Ele deu a sua explicação para falta de necessidade de ele estar presente, e vamos combinar que não é muito necessário sempre estar presente nesse tipo de cerimônia de lançamento, mas fique à vontade. É mais do que isso, Felipe. O Eduardo Leite foi elegante quando ele fez a entrevista aqui com a gente. Ele não falou isso de ser civilizado ou incivilizado. Não falou absolutamente nada disso. O fato é que quando o governo federal monta essas cerimônias, ele subverte completamente como é que se fala? O protocolo. O protocolo. Às vezes não chama os governadores para falarem no momento em que eles deveriam, porque tudo isso tem ordem. Então, os governadores, principalmente os de partidos que não são alinhados com o PT, que vão a esses eventos, acabam sendo tratados mal, ou então acabam sendo utilizados para o PT fazer a sua propaganda. É por isso que eles não gostam de ir. Então, é uma malandragem isso que o Lula está fazendo. É de um cinismo aterrador, assim. Ele está dizendo que vai na casa dos dois governadores, vou visitar o seu estado, cria uma polêmica que não tinha existido, porque ninguém disse que não receberia o Lula se ele aparecesse no estado. Não existe isso, certo? Nem o Zema, nem o Tarcísio jamais disseram isso, que se negariam a comparecer a um evento com o presidente da República, caso ele visitasse os estados. Ou seja, o Lula está inventando uma polêmica que não existia. Tarcísio já teve até presente com o Lula, né? Exato. Na ocasião ali de desastres, quando teve temporais também. Houve muitos comentários sobre a proximidade, sobre ter pragmatismo nessa hora, etc. Quer dizer, não é alguém fechado à possibilidade de comparecer a evento. Agora é óbvio que eles vão decidir conforme eles julgarem que o lançamento está sendo tratado, né? Conforme a agenda. Pode ser que tenha compromisso eleitoral. Tudo. Agora, o fato é que é uma malandragem esse discurso do Lula, né, Felipe? E arrogante, além do mais, né? Arrogante. Usa essa palavra de civilizado como se os outros não fossem. É óbvio que ele está insinuando que os outros não são. Ridículo. É ridículo. Madá, será que tem comes e bebes nesses eventos, liberado, sempre com aquela mordomia que o poder usufrui? Mas eu sou aí mais a linha do Putin. Mesmo que tenha, eu não comeria. O jeito que falam um do outro, Deus o livre, eu levava de casa uma lancheira. Medo. Agora, o que a gente vê nessa fala do Lula é um método que o PT sempre usou, e eu não vou aqui dizer a esquerda, embora muita gente diga que é a esquerda, porque o PT não é uma força democrática, ele é uma força hegemônica. Hegemônica quer dizer o quê? Ele quer dominar primeiro o campo da esquerda e depois, se possível, dominar ideologicamente
todo o país. Então, por que ele fica toda hora falando que, eu sou civilizado, dando a entender que o outro não é? E esse outro que ele está falando que não é civilizado, não é o Bolsonaro. É alguém que parece que está ali no caminho do meio. Por que isso? Porque, para ser hegemônico, o PT precisa mirar principalmente na oposição democrática. Esse papel tem sido feito bastante pelo ministro Flávio Dino, que é aquele papel do seguinte: quem não é meu capacho, quem não está me adulando, elogiando até o meu erro, é fascista. E aí, uma vez que essa pessoa está carimbada, tudo contra ela é possível. Para que serve isso? Para desmobilizar qualquer tipo de oposição democrática. Uma oposição democrática é a principal ameaça ao populismo. Não é o populista do polo oposto. Por quê? Que tem muita gente que fala assim, não, tem que jogar o jogo dele para ganhar, dos dois lados. Se você jogar o jogo dele, você não vai ganhar. Quem vai ganhar é ele, porque ele impôs o tabuleiro dele. Você tem que mudar o tabuleiro. E por isso que a oposição democrática é uma ameaça para o populista. Porque ela mostra para as paquitas do populista que existe outro jeito de viver. Que, de repente, a explicação de mundo simplista e infantiloide que o populista oferece não é a mais adequada à realidade. Não é a que vai te trazer uma vida melhor. Então, é simplesmente isso que o Lula faz. Ele fala do Bolsonaro mais do que ele fala da Michelle. Mais do que ele fala da Michelle, não. O Lula fala do Bolsonaro mais do que a Michelle fala do Bolsonaro. O Bolsonaro está sempre presente ali. O Bolsonaro está sempre ali. Porque é ele contra o Bolsonaro, que ele quer manter o Bolsonaro vivo. Bolsonaro se esconder em algum lugar, gente, o único que vai lembrar dele é o Lula. Lula vai ficar o dia inteiro falando do Bolsonaro. E quando surge uma oposição democrática, como é o caso do Zema, como é o caso do Eduardo Leite, como é o caso do Tarcísio, eles correm para carimbar a pessoa de fascista. Com os jornalistas fazem igual. Então, assim, isso é um método. Não é um defeito de caráter, não é que ele é assim mesmo ou que a esquerda é assim. Isso é um método do PT para sufocar qualquer crítica. E a galera cai, funciona, né? Às vezes é um desvio de caráter também, né? Já que é um método sujo, né? Às vezes não, né? Muitas das vezes, fora as pessoas que fazem isso quase que por automatismo, que ainda estão hipnotizadas, mas tem alguma salvação, eventualmente assistindo a essas explicações aqui no Papo Antagonista, há uma questão moral aí, na verdade, imoral profunda por trás desse discurso, e a gente expõe aqui, né? Então, o Lula tenta demonizar todos os seus adversários. Eu estava falando hoje, inclusive, no rádio sobre discurso populista, né, que o Lula ele joga os pobres contra os ricos, mas, na verdade, ele faz parte dos ricos, né? A gente mostrou que, em 2022, ele declarou patrimônio, só de patrimônio declarado, né, para construir da maneira correta, ele tem 7,4 milhões de reais, né? Só das empreiteiras em palestra, daquelas 6 envolvidas no escândalo do Petrolão, ele ganhou 9,3 milhões de reais recebidos pela empresa de palestras dele, a Lils, né? Como a gente mostrou ontem no print, inclusive, do relatório da Polícia Federal. Então, assim, aquela maneira de você olhar, ela já é toda falseada, essa briga, esses campos antagônicos que o discurso populista joga um contra o outro. No discurso do Lula, isso já é falseado. Da mesma forma, no discurso do Jair Bolsonaro, que joga o povo ali dentro do conceito dele, que é um pouco diferente do conceito de povo do Lula, contra o establishment, o sistema, que na verdade o Bolsonaro ajudou a fortalecer. Ele trocou, inclusive, a substância do discurso antissistema dele, já falei muito disso aqui no programa. Em 2018 era a substância da corrupção e tal. Depois que apareceu a movimentação bancária típica do Fabrício Queiroz, rachadinhas da família e tal, ele trocou essa substância pelo discurso contra as urnas eletrônicas e tal. E as massas de manobra foram junto, né? Nem repararam que enquanto Jair Bolsonaro ajudava o sistema a se blindar contra acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e peculato, que eram aquelas que pesavam contra a família dele,
ele foi hipnotizar as pessoas. Então, a gente desconstrói aqui no Papo Antagonista, e cada um nos seus trabalhos, esse tipo de retórica, e principalmente é o tipo de clave, de prisma, pelo qual as pessoas enxergam um mundo que não é o da realidade. Então a gente faz o esforço aqui de filtrar essas narrativas, contrastar com a realidade e trazer muita gente de volta para o mundo real.